Olá pessoal, bom dia. Obrigado por estarem aqui novamente. Enquanto o pessoal está chegando aqui na nossa live, peço para vocês irem até os nossos sites, onde nós divulgamos conteúdos aqui sobre a parceria, em especial no blog, no tudosobrebackup.com.br. Lá nós temos vários posts sobre a segurança da informação, sobre backup em nuvem, informações que ajudam vocês a conhecer mais do mercado, mais sobre as soluções, se apropriar desses assuntos para irmos para o mercado aí mais fortalecidos com mais conhecimento, tá bem? Temos os nosso na rede social, nossa presença no Facebook, no Instagram, no Twitter. Sigam lá também pela DataSafer e também no nosso canal DataSafer no YouTube. Nesse canal nós temos mais de 60 vídeos disponíveis com informações técnicas, treinamento comercial, para apoiá-los também nessa jornada aí de vendas, tá bom? Na semana passada falamos no nosso webinar, na nossa live sobre dicas de marketing, e hoje nós vamos falar aqui sobre processo de venda de uma forma como um playbook, como um guia para a área de vendas aí de vocês. Mesmo que a sua empresa seja uma empresa de uma pessoa só, né, em que você faça as atividades lá administrativa, o marketing, vendas, o suporte, vale aplicar um playbook. Vale aplicar um playbook para você medir os seus processos, medir como você está vendendo, chegar no nível de crescimento que permita que você um dia tenha um representante de vendas, um vendedor, né, uma pessoa dedicada para o seu comercial. E nesse momento você vai ter que fazer o quê? Mostrar para ele, ensinar como vender, né, como você faz a venda. E o playbook vai te ajudar nessa atividade, tá bom? Então vamos lá. O objetivo desse template é que vocês consigam olhar para a realidade do negócio de vocês, olhar em que momento está o processo de vendas e onde vocês querem chegar. Esse template, né, é justamente um modelo que vocês podem usar como guia, olhar aquelas práticas que já está dando certo para a realidade do negócio de vocês, para a realidade do seu mercado e adaptar nesse modelo. Ele é 100% seu. Então você pode modificá-lo, aplicar para os seus comerciais, né, e traga para a gente aquilo que deu certo, né, aquilo que a gente precisa aprimorar, está na sua versão 1.0. A gente vai ficar muito feliz mesmo em contribuir com esse processo. Tá bem? O objetivo de um playbook, né, sendo mais específico, é nivelar o conhecimento dos vendedores que tem aí na sua equipe. Se você tem 1, 2, 3 vendedores, cada um tem a sua performance ali, né? Então ele ajuda também a nivelar, a pegar aqueles top performance, né? O que ele faz de diferente e ajudar os demais vendedores. Né? Ajuda também a pegar a prática de cada um deles, aquilo que dá certo na hora de fazer a venda, e compartilhar isso com a equipe, né? Porque esse conhecimento tem que ficar na sua empresa. Tá? Acelera a curva de aprendizagem dos novos vendedores que vão chegar na sua empresa, para ele começar a vender rápido, né? Ele chegar, entender como funciona a sua empresa, entender o que você espera dele, estabelecer as regras do jogo. Isso evita muito conflito lá na frente, né? E colocar esse DNA, né? Fazer esse vendedor, né? Além de ter a vontade de saber como que funciona, qual é o processo, o que você espera dele e como você espera que os seus clientes sejam atendidos. Deixar claras as regras e as políticas comerciais para não ficar nenhum mal entendido, né? Isso, de novo, né, vai facilitar e evitar dor de cabeça. E principalmente, né, aumentar os resultados. Então defina, ponha no papel, ponha no PowerPoint, mostra para a sua equipe, deixa na rede, visita esse documento com frequência, para todos ficarem com o mesmo entendimento.
Vamos falar então aqui sobre. É interessante nesse playbook ter sobre a sua empresa, estabelecer as metas de vendas. Estamos aí iniciando o segundo semestre, é um bom momento de fazer isso com o seu time, mesmo nesse momento aí de quarentena. A gente colocar as metas, olhar como foi o primeiro semestre e por que não colocar como meta, vamos melhorar aí 20%, 30%. É factível? É. Então, por que não colocar a meta, desdobrar isso mês a mês ou semana a semana e irmos atrás aí dos resultados? Definir o processo, escreva como que é hoje o seu processo de vendas. Você já tem um processo que você atingiu, motivou esses clientes, né, e trouxe esses clientes para sua carteira. O que deu certo nesses processos? Põe aqui. O que teve de dificuldade, esse template pode te ajudar e outras práticas de mercado também pode te ajudar nessa melhoria de processo. Olhando aí também para processo de upgrade e para ações de vendas que a gente pode fazer, né, com a sua equipe e ter uma cultura de crescimento do seu time comercial. O comercial hoje não é somente aquele comercial artista, né? Hoje ele é muito especializado, né? Vendas hoje se tornou muito ciência, tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo, cursos, né? Formações também que a sua equipe de vendas pode seguir para ter mais conhecimento e no final do dia trazer mais resultado, tanto para ele, que vai beneficiar o comercial, quanto para a sua empresa. Esse é o objetivo do playbook e esses pontos nós vamos passar aqui. Sobre a sua empresa, é importante, desde o início, lá no onboard, quando você tem um novo comercial, que ele está chegando aí na sua equipe, mostrar para ele qual é a razão de ser da sua empresa. Qual é a missão, né? O que você faz de diferente dos outros, qual é a visão que você espera do futuro, compartilha com o seu time, vamos fazer o time andar junto com você, tá bem? Uma visão de futuro de médio e longo prazo, e quais são os valores, o que a gente espera de comportamento. A gente contrata muitas pessoas pelas competências, né, e acaba demitindo, desligando pelo comportamento. Então, desde o início, vamos mostrar quais são os comportamentos esperados. O que você espera de transparência, de relações éticas, como fazer o processo de venda para ficar tudo claro entre você, a sua empresa e a forma de atender os seus clientes. Tá bom, pessoal? Se tiver dúvida, a ideia é deixar essas perguntas para o final aqui da nossa live. Nós vamos, junto aqui com a Jéssica, pontuar as perguntas e responder aí para vocês, tá bem? Como um exemplo de metas, né, que podemos colocar aqui, ou metas do ano ou do semestre, você pode estabelecer o que você espera de uma meta de receita mensal recorrente, o famoso MRR, né, que é aquele contrato bacana que você estabelece com seus clientes de longo prazo, de 12 meses, 24 meses, 36 meses, que você tenha maior perenidade para receber, ter esses faturamentos, né? Uma garantia maior de um relacionamento de longo prazo com seus clientes e uma receita mais previsível, né? Um crescimento mais sustentável. É isso que a gente espera para os nossos MSPs, para vocês, para os provedores. Dessa forma você consegue estabelecer novas receitas, né? O que você tem do contrato do mês, colocar isso no semestre, no ano. E aquelas receitas aqui únicas, né? Aquelas vendas pontuais. Para quem vende equipamento, vendeu lá um servidor, não está vendendo ele como serviço, às vezes uma venda pontual, colocar isso, se você tem essa meta também, tem essa forma de receita, meça aquilo que é recorrente e aquilo que são vendas avulsas, tá? Ou às vezes até um suporte avulso, um serviço avulso, caso você tenha isso na sua cesta de serviço, tá bom? O que você consegue também é interessante medir de aquisição de novos clientes para sua carteira.
e aquilo que você está aumentando de venda dentro da sua carteira. Fiz questão até de deixar aqui 30% de um aumento de venda anual na base, até nesse momento, que é o interessante, né? Que às vezes você olhar já para a sua carteira, colocar o seu comercial naquele papel mesmo de um gerente de contas, olhar para as empresas, a necessidade deles, principalmente nesse momento, e engajar esse seu cliente, resolver os problemas dele e fazer venda dentro da sua carteira, ao invés de colocar somente esforço em novos clientes. Tá bem? Aqui um exemplo de uma tabela simples para vocês identificarem e registrarem por verticais, né, por soluções, e mês a mês o faturamento. Tá? Aponte aqui os resultados, né, de cada serviço do seu portfólio, tá? Entre eles o backup em nuvem aqui da Arte Backup. Tá bom? Outro exemplo de um apontamento aqui por vendedor, né? Um apontamento de resultados e de atividades. Né? Para chegarmos em tal resultado, né? Nós temos algumas atividades para serem feitas. Né? Talvez você não precisa ficar medindo se isso for desperdício de tempo, quantas ligações foram feitas, mas alguns marcos que o seu comercial atingiu, né? Quantos leads, desculpa, quantos leads que ele atendeu no mês, desses leads que ele recebeu, né? Que bateu lá no seu formulário, e passou para o atendimento dele e que virou oportunidade, né? Qual que é a porcentagem que ele conseguiu que aquilo se transformasse em oportunidade? Em que ele conseguiu gerar trials, né? Um interesse ainda maior. Esse prospect, né? Esse interessado está mais quente. Quantas visitas esse seu comercial realizou? Tá bem? E qual foi a competência adquirida no mês? Né? Você pode colocar isso por vendedor, mês a mês. Nós temos aqui na DataSafer essa regra, né? Esse combinado de colocar lá na caixinha de competências, né? O papelzinho lá do que você adquiriu no mês de um novo aprendizado. Pode ser ali uma melhor forma de fazer uma primeira abordagem, fazer um spin sell, fazer um rapport. São técnicas de vendas para a equipe de marketing, como que está o inbound, conhecimento sobre outbound, ou seja, estabelecemos um assunto que vale a pena ser estudado, a pessoa mergulha naquele assunto, dedica algumas horas aí no mês e depois apresenta para a equipe e compartilha aquele conhecimento, tá bom? O seu vendedor vai ganhar em competência, vai ganhar em conhecimento, vai ganhar em segurança, e a sua empresa e os seus clientes também vão lucrar com isso, tá bem? Aqui um outro exemplo, né, de uma tabela simples também, de uma meta que você pode estabelecer aí de contratos que o seu cliente, que o seu vendedor tem que trazer mês a mês. O que ele precisa para ter uma promoção, 6 meses de meta batida por um vendedor júnior para ele passar de pleno, é uma regra interessante. Então estabeleça isso com ele, tá bem? Para ter resultados consistentes e repetitíveis, né? Que ele consiga fazer isso ao longo do tempo. O que ele tem de salário fixo e de comissão ou de bônus, ou como que a sua empresa pode premiar aí os resultados ao bater 100% da meta, ao bater 120% da meta, e quais são os gatilhos para a comissão. 70% da meta, ele já tem direito a uma porcentagem da comissão, por exemplo, né, ou somente acima de 80%, e quando ele ultrapassa o 100%, o que a gente faz aí para premiar e ter uma situação de ganha-ganha aí com o seu comercial, tá bom? Novamente, isso aqui é um modelo
fica a recomendação sempre para vocês adaptarem à realidade do mercado aí de vocês. Aqui no nosso playbook vale também colocarmos como que a gente espera um ramp-up de vendas, né? O ramp-up é esse tempo que o seu comercial precisa para atingir as metas, né? Das metas de um comercial já experiente, né? Já realiza aí na sua empresa. Qual que é um tempo razoável, adequado e justo, né, para todo mundo, tá bom? E o que nós como gestores, você como gestor aí vai poder fazer junto com esse novo comercial para fazer ele passar por todas as etapas, ter uma boa formação e conseguir chegar ali nos resultados. Aqui na DataSafer, né, o nosso tempo de rampeamento é de 5 meses. Tá? Depois de 5 meses, um comercial está plenamente formado, tem que atingir resultados muito próximos, parecidos de um comercial nosso aqui, sênior, que está mais de ano aqui com a gente. Tá bom? Para os novos vendedores, você também pode colocar então aqui as metas, desdobrar isso mês a mês e as atividades que nós podemos planejar para ele ao longo do período, para ele ter essa jornada aí de crescimento e de aprendizagem. É um trabalho, é um investimento de tempo que nós vamos fazer com esse novo comercial e que a gente espera, né, e certamente vai trazer resultado. Se ele não estiver performando, aí identificar se é falha no processo, dificuldade de atendimento ou não engajamento do seu novo comercial. De novo, né? Geralmente a gente contrata pelas competências, olha lá os currículos, né? Currículo, papel aceita tudo, né? Fazemos as entrevistas, todas as checagens, e na hora do vamos ver mesmo ali, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente estava esperando. Aí é colocar o tempo necessário para fazer uma checagem, 2, na terceira não deu certo, né? Aí é dispensar mesmo e ir para o próximo, porque a gente tem que trazer resultado para as nossas empresas, tá bom? Então aqui um exemplo, para o mês 1, o que a gente faz aqui, treinamento, colocamos o comercial com o time de suporte, mostramos lá o CRM, o time de marketing vai lá e explica todos os processos, tem um onboarding aqui na nossa empresa para mostrar também o processo das outras áreas. De novo, né, mostramos missão, visão, valores, mostra todo o contexto, e aí já começa a fazer venda em par, acompanhar um comercial mais sênior para ver lá como que é todo o processo. Depois já começa a fazer algumas apresentações remotas, pode ter lá visita em clientes acompanhados, até ele ter autonomia e chegar lá no 5º mês, já tem lá a meta dele de um comercial já formado e experiente, e a nossa empresa tem que dar todas as condições para ele chegar nesse ponto, tá bom? Nós podemos acompanhar também e avaliar, ter reuniões de feedback. Feedback é importantíssimo, né? Avaliação é importante, é bom avaliar o processo, mas é importante também avaliar as pessoas em aspectos de conhecimento do processo de vendas, de técnicas de vendas, e também feedbacks que nós precisamos realizar com frequência da parte comportamental mesmo. Um exemplo aqui, né, de uma medição de uma atividade ali de abordagem, de um primeiro contato que algumas empresas fazem, né? Cumprimenta o cliente de forma simpática e se identifica como um profissional da sua empresa, né? Deixe uma boa impressão da sua empresa. Olha só como que é importante. Às vezes não conseguiu fazer uma boa venda, não conseguiu fazer aquela conversão naquele momento ou trazer para um próximo passo, mas deixou uma boa impressão, né? Esse lead
vai daqui um ano lembrar de você, né? E se o seu comercial deixa uma boa impressão, ele vai retornar. Isso acontece muito aqui, né? Muitos de vocês às vezes não fechou no primeiro contato nossa parceria, veio depois, por um dos motivos que teve um atendimento adequado, tá bom? Transmite bom humor, né? Tem empatia, segurança, entusiasmo ali no atendimento, né? Inicia a conversa com algum assunto relevante, tem algum gancho, né? Não é só aquela ligação, e daí? E aí, como vai? É uma ligação ali que tem sempre um propósito de ajudar e de coletar algo, né? do seu lead, do seu prospect. Né? Demonstra ter visto antecipadamente o site do cliente, estudou o cliente antes de uma ligação, né? Fez o trabalho de casa, viu o perfil daquela pessoa no LinkedIn, que a gente vai falar, o que ele faz na empresa. Isso ajuda muito a nossa condução da conversa, tá bom? Chama o cliente pelo nome durante o atendimento, faz anotações da chamada, importantíssimo isso, né? Eu já fiz atendimento e precisei sair, fazer outras coisas e não anotei no CRM, pô, é horrível, né? E aí liga para o cliente, às vezes ligou para aquele mesmo cliente, é tanta coisa que tem que fazer, falou, pô, já falou comigo hoje, chato, né? Horrível, né? Ou então se o cliente falou alguma coisa, está perguntando de novo, horrível, né? Então, realmente ter bons hábitos na sua equipe comercial, processos, registrar o CRM, CRM está aí, tem CRMs excelentes no mercado, né? Ferramentas aí que aumentam muito a produtividade aí do nosso time comercial, tá bem? Eu vou acelerar aqui um pouco, pessoal, para o nosso tempo. Ah, então, vamos lá. Peço aí para todo mundo, estou vendo aqui as perguntas, né, do pessoal interagindo. No final aqui a gente já responde, tá bom? Esse é o nosso processo aqui do nosso funil de vendas, né, de serviços. Esse é um processo muito com foco de venda de serviço e também inbound, né, onde o nosso marketing cria campanhas para trazer o cliente, a oportunidade até o nosso site, até o nosso formulário, cair lá no atendimento comercial. Né? Talvez falte nesse template algumas situações mais offline, que é do mundo aí dos MSPs. Fica essa pendência, essa dívida, e eu gostaria de compartilhar com vocês como que é esse mundo aí no offline. Já fizemos isso, né, lá no passado, né, mas a DataSafer, na parceria Art Backup, como vocês sabem, faz aí a venda somente para provedores de serviços de TI. Bom, então o nosso marketing ele é responsável por trazer tráfego, trazer visitantes para os nossos sites, gerar aquilo em leads, né, em converter aquilo em interessados. Isso vira oportunidades aí para o comercial, e aí o comercial faz todo o processo um para um, né, aquele one-to-one, para levar ele para se tornar um cliente. Depois isso entra de um processo de sucesso do cliente, né, de um pós-venda, onde é importante acompanhar o seu cliente para que ele use bem a sua ferramenta, goste muito do seu atendimento, fale bem da sua empresa, indique você para outros e contrate mais, tá bom? Esse é o bacana das vendas recorrentes. A dificuldade de uma venda recorrente, né, é sempre estar mantendo esse cliente encantado, satisfeito com os nossos serviços. É aqui o mesmo processo, mostrando aqui numa fase, num processo linear e colocando aqui as etapas. Você pode ter às vezes alguns perfis diferentes aí na sua equipe, uma pessoa ali só por marketing, né? Se você já tiver essa estrutura interessante, ou ter uma agência externa que te ajude nesses processos, principalmente de marketing digital, né? Do posicionamento da sua empresa e na criação das campanhas também, tá bom? E aqui os papéis, né, que você pode ter os pré-vendas, né, fazendo ali toda a parte de conexão, a primeira abordagem, a apresentação, pode ser um pré-venda, e ele demonstra ali remotamente a ferramenta, depois isso tem interesse, vai para
para o seu comercial, vai para o seu vendedor, que ele já está falando da solução, já gera um trial para esse cliente, faz uma visita e já vai para uma etapa aqui de negociação, né? De proposta, falando de contrato, vendo o escopo do cliente, fazendo o fechamento. Tá? Vou passar aqui rápido sobre o que é importante ter numa etapa de conexão, e sempre numa etapa, o que é importante ver, deixa eu voltar aqui nesse slide, quem está nessa etapa ele tem que entender onde ele está e levar o cliente para o próximo nível. É difícil ele numa primeira ligação ele já fechou o contrato, né? Então não adianta a gente fazer isso, já estou te mandando já o contrato, né? Tem as etapas, não é, a não ser que o cliente já conheça a sua solução e ele já quer contratar para ontem, né? Que ele está com uma urgência. Aí é importante explicar tudo, o que tem de serviço, que ele entenda bem e já vamos para a contratação. Se não, é importante seguir as etapas. Quando a gente fala em acelerar vendas, não é atropelar etapas, né? É fazer elas de um jeito em processo e mais rápido, né? Mas não é queimar etapa. Nessa conexão, então, fazer já a primeira abordagem, ter uma boa call, qualificar, já começar a qualificação desse lead, né? Marcar uma próxima conversa, já ter ali o rapport, né? Saber bem o perfil desse cliente, com quem você está falando, né? Já vem aqui para uma etapa de qualificação também, né? De entender as necessidades que esse cliente declara para você, que ele está te informando. Tem aquelas necessidades não declaradas, né? Às vezes ele está te contratando porque o concorrente dele contratou. Ele não vai falar isso para você, às vezes de vergonha, né? Ou porque ele já perdeu dados, né? Quando a gente vai falar de backup com o cliente final, se tem backup, todo mundo tem, né? É raro ele falar assim, eu não tenho. Né? Você começa a perguntar, chegar mais de perto, você vai ver que não tem assim 100%. Né? Via de regra, tá bom? Aqui também é importante entender a urgência desse seu cliente. Naquele exemplo que eu dei aqui, que às vezes ele já perdeu dados e está nesse processo, ou o diretor dele, se é um cara de TI, está cobrando aquilo para ontem, né? Se ele não está nessa urgência, às vezes é o comercial, a gente tem que dar esse nível de urgência para ele, explicar, mostrar, demonstrar situações de outras empresas que negligenciaram a falta, né? Negligenciaram o uso de um backup profissional e vieram a ter perdas de dados severas causadas aí por ransomwares, ataques externos, né? Funcionários mal intencionados, às vezes alguma imperícia, queima de equipamentos, desastres no ambiente lá dos servidores, né? Desastres ambientais, enfim, tá bom? Entender se o cliente já utilizou alguma outra solução concorrente, né? E se utilizou, por que não atendeu, ver ali onde que está o descontentamento para a gente conseguir responder todos os anseios aí desse prospect. Vamos aqui um exemplo de um discurso comercial. O elevator pitch, aquele discurso rápido, né? Hoje as pessoas, né, não têm muito tempo para um discurso alongado sobre a solução, né? Falando muito em aspecto técnico, né? As pessoas estão, os decisores principalmente de negócio, estão mais preocupados com o resultado e com a expectativa de como a nossa solução vai atender a necessidade dele, como é que nós vamos fazer a restauração dos dados, né, no momento em que ele precisar. Tá? Resumidamente é isso. Em uma outra live eu posso mostrar para vocês, né, todo o nosso processo de vendas, né, como que o cliente faz lá a percepção de valor da nossa solução. Tá? Eu não vou conseguir aqui mostrar, passar por toda a etapa de uma negociação, mas nesse tempo todo nós já temos aqui um roteiro e também da literatura aí de vendas, como que ele
ver o que é de benefício, de custo e como que ele forma ali a percepção de valor da solução. Tá? Esse elevator pitch então fica de sugestão aqui para o playbook. De novo, vocês podem alterar, colocar informações de vocês. Não recomendo que o pessoal pegue e discurse desse jeito no telefone. Não é isso aqui, é um roteiro mesmo. Mas nesse roteiro aqui tem as palavras-chave, né? Tem ali também funcionalidades, né? A gente tem que dar ali alguns pontos ali de como que a ferramenta funciona e sempre mostrando que tem a funcionalidade e tem o resultado. Funcionalidade para que serve? Né? Para ser prático no entendimento do seu prospect. Tá bom? E no final, sempre, né? Podemos falar sobre isso depois, podemos seguir, sempre no final da conversa, levando o seu prospect para o próximo nível. Aqui também algumas questões que vocês podem usar numa etapa de qualificação, né? O que você espera com o nosso sistema de backup, quais são as suas principais dificuldades atuais, enfim, analisar o cenário também, já começar também a analisar o escopo de volumes, de servidores, identificar com ele, ajudar ele a priorizar aquilo que é mais importante de ativos, né? A gente está falando de dados, né? Dados hoje é um ativo importante para as empresas, né? Elas não podem perder informação. Estamos vendo aqui nessa fase aqui da pandemia, da quarentena, as empresas estão operando em qualquer lugar remotamente. O que elas precisam? Elas precisam acessar os sistemas, ela precisa acessar os bancos de dados, ela precisa acessar os arquivos, compartilhar isso, né, colaborar entre a equipe e, mais do que nunca, proteger essa informação para que não seja perdida. Tá bom? Identificar bem quem que é a audiência, com quem você está falando, se ele é o principal decisor, o único decisor, se tem outros influenciadores, conseguir outras informações desse cliente, dessa empresa, através de outras pessoas que trabalham lá. Né? Sempre tem alguém que conhece alguém que você vai conseguir uma informação adicional aí para o seu processo. Tá? De dores, né, aquilo que está mais pegando para o seu cliente, né, se ele está numa solução, por que não está gostando, se ele está com alguma empresa concorrente, o que ela tem de ponto fraco. Aqui a gente pode ajudar aqui nos battle cards, né, nós temos comparativos aí com as principais ferramentas de backup do mercado. Se é preço, como que a gente vai conseguir também trabalhar nisso? E aí o nosso comercial te ajuda também nesse ponto. Nossa área comercial está aqui disponível para gerar áreas de teste e ajudar também no processo de negociação junto com vocês. Tá bem? Aí seguimos, né, para uma etapa de apresentação, fizemos lá o primeiro contato, entendemos quem é esse cliente, quem é essa persona, se ele é o decisor, e vamos para uma apresentação. E uma apresentação, o ideal da apresentação é se ela for feita para aquele cliente, resolvendo os anseios dele, resolvendo as dores dele. Tá? Isso é uma apresentação feita sob medida. Né? Põe a logo dele, põe lá o que ele faz, se é um cartório e tem lá a situação do provimento 74, que a nossa solução está homologada para atender cartórios, se é para uma área de saúde, como que a gente vai atender lá as regras também desse mercado. Tá bom, pessoal? Aqui uma demonstração do que nós temos no nosso portal de material de apoio aí para vocês, né? Disponibilizamos lá um folder, ficou bem bacana, o pessoal elogiou bastante, folder bem profissional, olhando para funcionalidades e olhando para resultados, mostrando o resultado de forma prática e na linguagem também do seu cliente. Vocês podem usar esse folder, personalizar com a marca de vocês, contato de vocês é de vocês, tá bem?
Temos situações de visita guiada ao data center da Cint, quando vocês precisarem, e depois que passar aí toda a restrição, né, no momento o data center está fechado para visita, mas em breve já deve estar liberado. Tá? Personalizem o site de backup de vocês, coloque lá a URL, ponha logo, deixe os contatos, os links das redes sociais de vocês, né? Aumente a presença social nas redes sociais. A rede social está aí, é gratuita, né? Uma ferramenta aí que você consegue um alcance bacana, mesmo sem impulsionamento, né? Se colocar um pouquinho de dinheiro lá, então o conteúdo de vocês vai para bem longe e pode atingir novos clientes de vocês, tá? Aí já ir para a parte de solução, né? O bacana da solução aqui, o que a gente sempre recomenda é levar o seu cliente para um processo de trial. Nós temos um checklist do trial, não é só oferecer a área lá e deixar o cliente se virando, né? Desculpa, só um instantinho, pessoal. Então, é levar esse pessoal para um processo de trial e fazer lá o acompanhamento do primeiro backup full, estabelecer lá um servidor ou mais de um, o ambiente inteiro. Aí é o esforço que você quer dedicar para aquele cliente. É interessante deixar certinho os relatórios de backup, quem que vai receber os relatórios de backup, mostrar o aplicativo, o nosso app aí de monitoramento, que você pode estar monitorando as tarefas de backup dos seus clientes, as notificações em caso de incidente, mostrar a nossa proatividade, tá certo? E fazer o follow-up aí de como está indo todo o processo de trial, acompanhar se tiver algum incidente. Tem aqui o nosso time de suporte que vai também apoiar em toda essa parte aí do trial de uma POC, né? Você está fazendo uma prova de conceito no ambiente do seu cliente. São poucos que fazem isso. Isso também mostra uma segurança sua para com o cliente, né? Que você fala, olha, você vai contratar depois que ver que está funcionando, depois que homologarmos, que você homologar o ambiente. E te ajuda também no processo de negociação. Por quê? Você vai conseguir fazer o sizing do projeto, dimensionar a necessidade daquele cliente, porque já sabe quanto que fez de compactação de dados, já fez ali uma retenção. Se deixar um trial de 30 dias, a gente pega o fluxo de um mês do cliente e consegue entender bem o comportamento dele. E vamos fazer uma proposta muito mais assertiva para ele e sob medida, tá bom? Isso pode ser um diferencial aí no seu processo. Aqui novamente, falando aqui do app, que você pode baixar lá para o Android, vamos disponibilizar também aí a versão iOS até o final do ano, né? Talvez antes disso. Os relatórios de backup técnicos com os logs, os relatórios, esse aqui o executivo, né? Sumarizado com as informações lá para o seu cliente, ele olha que tem monitoramento, que tem proatividade, que tem gerenciamento, e os clientes estão dispostos a ter esse tipo de serviço, estão dispostos a pagar às vezes mais, sabendo que tem o gerenciamento, tá bom? Mostrar aqui então, aqui eu vou mostrar nessa etapa 4 já a fase de negociação, e negociação fica o que eu já falei lá, aqui já uma pendência, tá? Um interesse em fazer outra live mostrando o processo one-to-one e também como responder objeções lá para os seus prospects, tá? Então vamos fazer um orçamento, né, com base nos requisitos do cliente e já usando o dimensionamento do que a gente obteve lá do trial. Você envia daí a proposta comercial, envia o contrato, né? Atualiza as informações lá no seu CRM, se fechou, por quanto fechou, contrato de 12 meses, de 24, coloca lá as condições também de atualização, se é para o IGPM, a Arte Backup não, né, dentro da sua parceria, está lá no contrato que a gente pode
fazer o reajuste, né? Também usando IGPM, mas nunca praticamos isso nessas condições. Mas você pode praticar com o cliente e ter um ganho ali com ele dessa atualização monetária, tá bem? Fez o fechamento, né? Depois vai para um onboard, não fez, o cliente pediu um tempo, deixa lá em status de suspenso para falar mais para frente, ou perdeu, não conseguiu fazer o fechamento, por que dessa perda? Né? E vamos medir isso aí, se está no seu processo comercial, se está no produto, aonde a gente não conseguiu atender. Compartilhe isso com a gente. Tá? Ainda na negociação, né? Você vai encontrar lá no seu portal, no portal Arte Backup, modelos de proposta comercial, uma proposta técnica comercial, modelos de um contrato também, né, já está lá formatado, você coloca também as suas condições de prestação de serviço, são modelos sugestivos. Tá? Em objeções, quando se trata também de comparativo técnico de ferramentas, temos Battle Cards aqui, a nossa área de marketing ou comercial pode te ajudar também a fazer essa comparação funcionalidade por funcionalidade da nossa plataforma, né, que é uma plataforma profissional, com outras também profissionais de mercado. Tá? Aqui na etapa de negociação, aqui uma dica importante e cabe, eu acho que frisar isso aí no seu playbook, que é fazer a venda mais não só por funcionalidades, pelo produto, e sim por resultados, por benefícios que o seu cliente venha a ter, né? É sempre baseado na expectativa com a nossa ferramenta. Então nós podemos demonstrar isso. Que forma que você pode demonstrar? Com o cliente que já está utilizando, né? Quantos clientes já foram beneficiados com a ferramenta, situações de clientes de vocês que foram bem-sucedidos em processo de restore, né? São sempre casos reais que fortalecem a sua narrativa, tá bom? Vale também o outro discurso, né? Aquela empresa da sua cidade que não teve backup e teve um problema, né? O que a gente faz? A gente potencializa isso, mostra para o seu cliente os riscos que ele está sofrendo, tá bom? Potencializa, deixa lá o danger para o cliente, a preocupação para ele, o risco para ele resolver, né? Se ele quer comprar esse risco, fechar os olhos, né? Ir para às vezes por uma solução não tão profissional, ou às vezes nem ter backup, ou fazer somente um backup local e ficar lá exposto, né, a várias ameaças, né, e ficar vulnerável. Aí é um risco, deixa esse risco no colo do seu prospect, tá bom? No discurso, quando a gente fala da plataforma, então você pode colocar aqui os componentes, né, de armazenamento, que é a nossa infraestrutura de data center, mostrar que tem um portal web, que você tem uma inteligência de negócio, acessos restritos, somente o seu time vai fazer esse acesso, e lá você consegue monitorar as tarefas de backup, né? Mostrar os nossos agentes de software, o software de backup que fica rodando no ambiente do cliente, são softwares leves, né, que não vão comprometer a operação aí dos servidores lá do seu cliente. O armazenamento todo feito em data center Tier 3 no Brasil, podemos garantir que é a maior e melhor infraestrutura de data center que nós utilizamos no Brasil, né? Mostrar aqui também que a ferramenta ela atende muito boa parte do mercado, né, de plataformas, né, faz backup para arquivos, backup das aplicações, de banco de dados, de máquinas virtuais, tá bom? Então para Windows, para Linux, enfim, aí é o discurso técnico que você pode ter e está lá no nosso material, né? Backup lá para Hyper-V, para VMware, ZenServer, Proxmox, né? Aí com os nossos scripts, né? Quando a gente fala de máquinas virtuais, de banco de dados de MySQL, SQL Server, de Oracle,
de Firebird, de Postgre, ou seja, poxa, o que tem no mercado, né, nossa plataforma vai atender bem. E que ele vai contar, né, com uma ferramenta que vai dar um bom resultado, e que vai contar com todo o suporte técnico do seu time e com o respaldo de um atendimento de nível 3 de uma equipe de data center, né? Você, como MSP, pode colocar isso, que junto com você tem um provedor de serviço de TI, tem um data center, tem um time que, se você precisar, tem para quem você recorrer. Isso dá muita segurança para o seu cliente. E que você está lá, próximo dele, né, preparado para fazer os atendimentos, principalmente quando ele tiver um incidente, tá bom? Como que a gente vai evitar esses incidentes? Fazendo todo, né, monitoramento, olhando que sempre fazendo a gestão do backup, e numa necessidade de restore, ele não vai precisar ligar para uma empresa que está na Índia, né, que tem um backup em algum lugar, falar em outra língua. Não, ele vai falar com atendimento especializado. Né? Ele tem o seu contato, ele tem o seu telefone, tem o telefone do seu suporte, tem um WhatsApp. Né? Quem faz isso para uma empresa? Né? E aqui é a hora de você unir o discurso, né, da plataforma de backup, do data center e do seu atendimento e do que você vai entregar de benefício para ele. Tá bom? Resumidamente, é por aqui que passa um processo de apresentação comercial. Aí vem as principais objeções, né? As objeções comuns, né? De preço, como que a plataforma funciona em determinado ambiente. Para cada objeção, por que não uma ferramenta de cloud storage somente, de sincronismo? Poxa, para cada uma dessas situações nós temos as respostas, né? Por que não usar lá um Dropbox? São soluções feitas, né, mais para sincronismo, compartilhamento de arquivos, colaboração. Né? Tem um ransomware na origem, tem um ransomware lá no destino. Não consegui salvar esse cliente, né? Ele não tem uma solução, não são soluções de backup, tá bom? Na hora de comparar, é importante comparar backup profissional com backup profissional. Tá? Se o seu prospect está fazendo uma comparação indevida, é mostrar isso para ele. Tá? Nas objeções. Não vale a pena aqui brigar com a objeção. Né? A objeção tem que ser bem acolhida. Senão a gente está afastando, né, quem está falando com a gente. Né? É escutar, entender e retornar. Eu acho que toda objeção tem que ter resposta. Né? Às vezes até resposta, isso aqui eu não consigo atender. Se o cliente está pedindo algo que a nossa plataforma não atende, é importante ter essa clareza para ele, porque ele vai ver a honestidade no seu atendimento, no que a gente consegue fazer bem feito, atender plenamente, atender parcialmente ou não atender. Né? Isso é importante. Ser flexível na nossa oferta, né? Aqui já está numa negociação. Se é questão de preço, e o cliente brasileiro, né, culturalmente, ele precisa negociar, ele quer ter um desconto, ele quer sentir, né, ele quer ter a certeza que fez um bom negócio. Né? Então nem é que a sua proposta tenha lá 5%, 10% de gordura para tirar nessa negociação. Tá bom? Fez essa negociação, ele pediu um nível de desconto maior de 15%, troque esses 15% por um contrato mais longo, né, de 24 meses, de 12, ele queria contratar somente um período menor, então vamos estender isso. É hora de fazer o ganha-ganha. Né? Eu te dou um desconto aqui maior, você me dá uma garantia de um tempo maior de um contrato, desde que eu atenda todas as condições de SLAs, por exemplo. Tá? É o momento aqui nas objeções de criar uma empatia. Né? O seu prospect está trazendo uma necessidade que ele precisa para fechamento, ou uma objeção, quase uma negativa. Como que a gente trabalha isso e retorna para ele? Né? Ele mostra que você mostra para ele do seu empenho
que você está empenhado em ajudá-lo, tá bom? Pessoal, aqui um exemplo de uma formação de preço, né? O nosso preço, a nossa política de preço, ela é livre, né? Os nossos parceiros formam o preço. Os preços eles podem variar bastante, né? Variar conforme o tipo de dados que você está armazenando lá, das cópias de backup, o seu tipo de cliente, né? Vou fazer o backup de um banco de dados, de uma operação aí de milhões de reais. Poxa, o nível de responsabilidade é muito maior, né? Estou fazendo o backup de um banco de dados de uma rede de padaria, lá de 3 padarias. Né? O nível de responsabilidade é outro. E é lógico que isso vai afetar no seu SLA de atendimento, no seu risco e no seu preço final, tá bom? Evitar só fazer a venda por gigabyte, né, do backup, porque tem um serviço aqui, tem um gerenciamento, tem a sua prestação de serviço. Né? E evitar que a uberização, né, da nossa prestação de serviço. Né? A gente não está só vendendo quilômetros, só vendendo gigabyte. A gente está vendendo proteção de dados, vendendo o monitoramento, o gerenciamento prestado por vocês. Tá bom? Então, alguns parceiros nossos fazem isso, né? Coloca um item, um pagamento pontual, que é o serviço de configuração, setup e suporte do primeiro backup full no ambiente. Você deixar todo o ambiente certinho, está tudo ok. Um pagamento à vista, ali na assinatura do contrato, né? Antes ali de tudo acontecer. Depois o serviço de suporte mensal. Você estima aqui as horas, né, que você vai dedicar para aquele cliente, e aí você coloca aqui um contrato de 12 meses. Em cada item desse, né, você pode colocar um índice de reajuste, né? Em cada item, né, então um índice de reajuste para você ir recompondo esse preço com o tempo, tá bom? E a parte você pode colocar um item, o serviço de armazenamento de backup em nuvem, que é o serviço aqui que a Arte Backup está provisionando para vocês. Né? Em cima do nosso custo, vocês colocam o markup, né? Colocam a vantagem que vocês vão obter aqui sobre a Arte Backup. Tá bom? Então veja bem, vocês têm um valor de setup, totalmente de vocês, o valor da prestação de serviço, também da MSP, 100% de vocês, e aqui da Arte Backup, o custo que vocês têm com a Arte Backup e a margem que vocês vão obter com a nossa solução, tá bom? Colocar lá os impostos inclusos, os índices de reajuste, mostrar que os preços são em reais, né? Não é baseado em dólar. Isso tudo dá muita segurança aí para o seu cliente. Poxa, ele fechou, ótimo. Eu também sou comercial, gosto de fazer uma venda para a próxima, mas lembre, nós estamos falando de uma venda recorrente. Se é você que cuida dos clientes, né, da base, é importante manter o relacionamento com ele, ter um processo de onboarding, olhar como está ali a operação do primeiro mês, olhar se está usando, fazer esse onboard principalmente nos 3 primeiros meses, que é ali onde tem a maior taxa de evasão. Se alguma coisa não deu certo ali no processo de vendas, o cliente entendeu uma coisa, ele acha que está entregando outra, teve algum ruído, acerta logo, né? Faz tudo isso aqui para deixar as expectativas corretas de você e do cliente, tá bom? E depois fazer todo o acompanhamento, aí uma área de sucesso do cliente, colocar lá no processo e ajudar esse cliente a usar a solução. Ele ficando satisfeito com você, ele vai indicar para os novos clientes que você terá. Bom, vamos falar agora então, passamos aqui então já, né, falamos sobre a sua empresa, falamos de processo de vendas, ramp-up para novos vendedores, os indicadores, as metas, né, e
como que a gente pode melhorar essa máquina de vendas. A gente já estabeleceu a máquina de vendas, para isso é importante medir. Começa a medir o seu processo, tá? Meça isso semana a semana. Gaste lá uma horinha da sua semana para ver como que está em cada etapa do seu processo de vendas, se ele está indo para a próxima e aonde estão sendo os gargalos, onde que a gente tem que melhorar. Pessoal, então em processo de vendas é importante a gente olhar sempre a fase que ele está para a próxima. E nessas abordagens comerciais, sempre o que nós podemos entregar para o nosso lead, para o nosso prospect, e o que a gente tem que receber dele. Tá? Então, se no primeiro contato, poxa, a gente vai ser agradável, vai querer entender o que ele precisa, mas ele tem que trazer informações de contato, de agenda, de horário. A gente tem que obter esse compromisso para a próxima etapa. Na próxima etapa de apresentação, vamos entregar a apresentação para ele, uma apresentação profissional, material adequado. E o que a gente precisa ter de volta? O retorno da apresentação. Tá legal? Não está? O que você achou? Tem que ter essa percepção dele. Lá no trial, levamos ele para o trial, né? Vamos disponibilizar um ambiente, vamos disponibilizar horas do nosso técnico, vamos disponibilizar a hora do comercial para ir fazendo o follow-up, o acompanhamento com ele. E o que a gente precisa? O comprometimento dele ou de alguém da área técnica para fazer as validações, ver se está tudo certinho, acesso ao ambiente e as agendas. Tá bom? Na etapa de negociação, a mesma coisa. Vamos agendar a instalação, o onboard, a assinatura do contrato, né? E o que a gente precisa? Informações adicionais da empresa, os contatos financeiros, como que ela vai funcionar depois, quem que são os técnicos. Né? Até então a gente está falando com algumas pessoas, na operação é com outras, então sempre estamos entregando alguma coisa para o lead, para o prospect, e precisamos também receber informações deles de volta. Aqui, né, no nosso processo, né, do seu processo que você vai desenhar, coloque aqui a quantidade de leads que está naquele processo, né, leads gerados, os CRMs têm isso, né, os contatos realizados, o tempo médio que você gastou aqui. Se isso gastar muito tempo, poxa, é um tempo desnecessário de tempo médio, tira o tempo médio, mas tenha pelo menos os números que você tenha em cada funil, a porcentagem e como isso está indo ao longo do tempo. Se você muda uma forma de fazer, aumentou a sua conversão, está indo mais clientes para a próxima etapa, ótimo, né? Vamos adotar isso no playbook daqui em diante. Tá bom, pessoal? Aqui um exemplo de um dashboard de indicadores de vendas aí para vocês. Novamente, mês a mês, tá? O que vocês têm de propostas, né, em aberto, o que tem e que estão já em negociação e o que tem de fechamento. Poxa, para eu fechar R$ 3.000 de contrato no mês, eu preciso ter 15 mil proposta, 15 mil em proposta, né? Então, para eu fechar 6 mil no mês, eu preciso ter 30 mil, né? Se mantivermos a mesma taxa de conversão. Então, poxa, vamos fazer de tudo para ter mais lead, ter mais propostas, né? Levar mais para negociação e mais para fechamentos. Pessoal, aqui vamos falar de alguns bons hábitos, né, que nós precisamos estabelecer com a equipe comercial para ter uma equipe de alta performance, uma equipe de aprendizado e que melhore mês a mês. Tá bem? É importante ter um CRM, tem CRMs, né, excelentes de mercado, alguns ali como freemium, com algumas limitações, né, de uso, mas comece por eles, né? Nós estamos pesquisando alguns no mercado e depois vamos dar algumas dicas. Nós usamos um que é para pequenas empresas, para negócios aí também de vendas com funil de vendas, vendas recorrentes, que é o Agendor. A gente está tendo um bom resultado aqui com ele. Os seus comerciais têm um LinkedIn de apresentação, ter assinatura do e-mail, né? Ter o contato do WhatsApp, compartilhar isso com os clientes, com vocês, ter lá salas de reuniões do Zoom, do Teams, enfim. Que ferramentas
comerciais irão utilizar, que você vai disponibilizar para eles trabalharem e ter uma boa produtividade, tá bom? Estabelecer uma cultura de crescimento no seu time, né? Mostrar que venda é cada vez mais ciência, né? Olhar ali para processos, para aprendizado técnico, aprendizado comportamental, né? Criar bons hábitos no seu time. Em vendas nós não podemos controlar os resultados, mas as atividades, né? Controlando as atividades, melhorando as atividades, por consequente nós vamos melhorar os resultados, né? Pegar suas metas, né, do semestre, desdobrar ela em atividades, né, e em metas menores, mais pontuais ali do mês, da semana, tá? Acompanhar as suas atividades diariamente, as metas semanalmente, por exemplo, e ter uma meta de um novo aprendizado por mês. Essas são as dicas que a gente faz aí para ter uma equipe de alta performance aí no seu time comercial, tá? Outras dicas aqui que vocês podem ver depois, né, para o seu time. No nossa parceria aqui da Arte Backup, você tem acesso a alguns vídeos lá no nosso canal do YouTube, da importância dos dados para as empresas, né? Olhando como que está nesse mercado de transformação digital, a importância desse ativo e como protegê-lo, né? E cada vez que ele se torna mais valioso, aumenta também as ameaças, né, de ransomwares que querem sequestrar esses dados e cobrar um resgate para obtê-lo, né? Então a segurança segurança de informação é um mercado assim em ascensão, né? E agora, nesse momento aqui de pandemia, que os dados estão fora do perímetro de segurança, a segurança estão fora do perímetro tradicional de segurança, né, das empresas lá do firewall, enfim, a importância de se ter backup, né, aumentou ainda mais, né, e a importância de ter medidas de proteção dos dados e também evitar violação aumentaram bastante, tá bem? Mostramos lá como se tornar um bom provedor de serviços de backup e como vocês podem maximizar o processo de venda e obter lucros, tá bom? Temos vídeos também, é importante vocês conhecerem a ferramenta, saber lá das funcionalidades, né? Eu disse para não vender funcionalidades, mas se você está fazendo uma venda técnica e alguém pergunta para você para que serve um sistema de criptografia, é importante saber e explicar para ele o porquê da criptografia, da necessidade do sigilo da informação, né? E como funciona a nossa criptografia, né? O AES, 256 bits, ou então as outras 3 formas de criptografia que nós temos lá no nosso portal. Os tipos de backup, né, o incremental, o diferencial, o backup full, se o cliente às vezes pergunta, são perguntas recorrentes, né, saber explicar aí as diferenças desses métodos, tá bom? Os nossos canais da Arte Backup para você seguir, né, aqui fica para o seu time debruçar sobre esses assuntos, né, do nosso blog e das nossas redes sociais, tá bom? Algumas recomendações de leitura, né? Uma venda mais tradicional aqui da Bíblia de Vendas, né? Esse aqui é uma venda ali até no mundo offline mesmo, ali de troca de cartão, olho no olho, né? A pandemia tira isso um pouco aí do comercial, né? Tira prejudica isso, né, de fazer hoje só uma venda por telefone ou ali numa sessão de Teams, né, ou de uma videoconferência. Outra indicação aqui da receita previsível, que vai lá para o seu time de marketing junto com o seu comercial, com modelos de e-mail também, para engajamento. E levar o seu cliente aí a ter interesse pelas soluções. Spin selling, armas da persuasão, enfim, como que a gente pode melhorar aí no processo comercial, tá bom? O tempo está esgotando, deixo aqui para vocês, né? Brincadeira aqui do Cortella, tá? Mas vale aqui, né? Da gente sempre fazer o nosso melhor. Vale ver esse vídeo, vou mandar para vocês. Vocês olham depois também
É isso que a gente tem que fazer dia a dia. O vendedor bom é aquele que, poxa, brigou com a mulher em casa, furou o pneu do carro, o boleto venceu, chegou 10 minutos atrasado, o chefe olhou feio, o cliente ligou, ele vai fazer o melhor atendimento dele no dia, né? Porque a gente precisa ajudar esse cliente, a gente precisa trazer resultado, tá bom? Boas vendas para vocês, obrigado mesmo do tempo. Na semana que vem a gente vai falar sobre dicas de gestão para MSPs, dicas de financeiro. Fica aqui o convite. Obrigado mesmo. Eu vou aqui abrir para as perguntas e vamos responder. Até mais.